aqui. Bom, pessoal, então, segunda parte aí da nossa aula, do dia 10, a gente vai começar a ver aqui, ó, o CPC, desculpa não, o CPC 47 mais o passo número 4, né, que é a alocação do preço da transação, as obrigações contratuais de desempenho. Na verdade, o que ele está falando aqui é assim, eu preciso saber o preço. Ó, o 4 só tem esse slide, pessoal. Depois o 5 já é o reconhecimento da receita. E depois a gente entra na divulgação. Tá? Então, o passo 4 ele trata do quê? De alocar o preço na transação. Então, olha só, tem duas situações. Ó. Se um contrato de venda possuir uma única obrigação de desempenho, então não há que se falar em alocação, pois o preço da transação já é o preço da obrigação individual. Então, como nós falamos no início, o meu escritório de contabilidade, eu tenho um contrato com 3 obrigações de desempenho diferentes. Bom, será que você não separou? Os honorários são um só. Eu preciso alocar ou eu estou falando de uma única obrigação de desempenho? Percebe? Então, é isso que a gente precisa identificar, porque, na prática, se você colocou lá, ó, eu vou prestar serviços contábeis, folha e escrita num contrato só, talvez, e assim, isso não está discriminado, e isso vai ser por mês, então, pergunto na prática aqui para nós, será que eu tenho uma obrigação de desempenho ou será que eu tenho 3? Para mim, me parece mais que eu tenho uma obrigação de desempenho, certo? Embora eu tenha 3 atividades. Né? Por quê? Porque embora eu tenha 3 produtos, eu estou vendendo junto, eles estão sendo vendidos de forma conjunta. Eles não estão sendo vendidos de forma separada. Se no seu contrato, na prática, tiver assim, ó, escrita fiscal, custa, sei lá, 500, DP, 7.000 e escrita fiscal 500, então meu valor total é 2.000. Eu posso cancelar só a escrita, posso cancelar. Então você tem 3 obrigações de desempenho. Como a gente na prática vende uma só, então me parece que nós temos uma obrigação de desempenho. Então, por que a gente não tem, como ele diz aqui, essa necessidade de fazer essa divisão? Porque a minha obrigação de desempenho é única, certo? Ela é uma só. Agora, o outro item aqui, ó, ele diz, ó, o objetivo ao alocar o preço da transação é que a entidade aloque o preço a cada obrigação de desempenho, bem ou serviço distinto, pelo valor que reflita o valor da contraprestação, a qual a entidade espera ter o direito em troca da transferência dos bens ou serviços. O que ele quer dizer aqui com isso, pessoal? Quem poderia aí nos ajudar aí? Quem gostaria de chutar aí, pelo menos, o que ele está falando ali? Bom, funciona assim, gente. Imagina que eu tenho um produto, acho que eu falei com vocês do shampoo e do condicionador, já não falei? Então, basicamente o que nós temos aqui é isso. Então, como eu tenho duas, veja só, se eu compro um shampoo e compro um condicionador, eu posso comprar eles separado, mas estou comprando junto, ou é o caso do combo que a gente falou bastante, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alocar, veja só, o passo 4, nós estamos falando, ó, a alocação do preço da transação às obrigações contratuais de desempenho. Então, no caso do hambúrguer, por exemplo, lá do combo que o cliente do Eduardo vende, ele tem o hambúrguer, a batata e o refrigerante, tá certo? Individualmente, eles custam, sei lá, R$ 105. Em conjunto, eles custam R$ 100. Então, eu preciso identificar. Uma obrigação de desempenho é entregar o hambúrguer, outra obrigação de desempenho é entregar a batata, e outra obrigação de desempenho é entregar o refrigerante. Cada um deles tem um preço individual. Bom, se eu estou fazendo esse processo vendendo separado, então, em tese, eu tenho uma obrigação de desempenho individual, vocês concordam? Ou seja, vamos lá, se eu estou vendendo de forma individual uma batata, estou vendendo de forma individual um hambúrguer e um refrigerante, então eu tenho 3 obrigações de desempenho e tenho o preço de cada um deles. Concordam? Então, nesse caso, eu não tenho muito que ficar pensando em como alocar o valor. Por quê? Porque cada um tem o seu valor, simplesmente eu cumpri a minha obrigação de desempenho, eu tenho a receita de cada um. O problema é quando você tem, por exemplo, é o que a gente estava falando. Eu estou prestando serviços e eu tenho 2 obrigações de desempenho. Por exemplo, eu vendo um produto e tenho a garantia estendida ali. E está tudo num preço fechado. Percebe? Ó, eu vendo um produto e ou eu vendo o produto
e dentro dessa venda tem a montagem. O pessoal fala assim, aqui isso é de graça e tal. Mas será que é de graça ou será que ele embutiu no preço? Percebe? Então, se está embutido no preço, eu preciso saber qual é o preço da venda. E aí tem um problema, hein? Uma questão muito importante, que é a questão da tributação. Porque se você vender o produto 100%, o ICMS vai querer cobrar os 100% do produto. Então, precisa ficar muito claro qual é o valor da mercadoria que você está vendendo e qual é o valor do serviço da mão de obra que está embutido lá. Porque a mão de obra de montagem vai ser ISS, serviço. A outra é mercadoria, você tem ICMS. Mas o isso fisco não precisa estar claro para o cliente. Oi? Essa questão de tal preço, de ser possível discriminar qual é o valor do serviço, qual é o valor da mercadoria, não precisa estar claro para o cliente, mas internamente na contabilidade da empresa tem que estar claro para poder tributar, né? Perfeito, Eu não tenho que mostrar para eu não tenho que mostrar para o cliente nem para o mercado como que é a minha formação de preço. Perfeito, é isso mesmo, Solange. Você tem a questão estratégica e você tem a própria questão assim do seu processo de venda. Você não precisa falar isso para o cliente. Fala assim, estou te dando isso aqui de benefício. A gente sabe que não tem almoço de graça. O cara está falando que está te dando de graça, ele não está te dando de graça. Na verdade, ele está embutindo aquilo no preço. A questão é, qual é o valor do serviço e qual é o valor da mercadoria? Eu preciso saber isso. Como que eu vou fazer? Internamente, eu preciso ter isso muito claro, certo? Muitas vezes isso precisa estar... Às vezes, na nota precisa estar até separado, né, Solange? Por uma questão de tributação, dependendo do caso, precisa estar separado. Mas, assim, nem sempre eu preciso falar isso para o meu produto, para o meu cliente. E outra, e quando a gente vende esses combos, como eu disse, se tem um produto que custa individualmente, um custa 5 e o outro custa 15, os dois custam juntos, individualmente seria 20. Mas eu vendo por 18. Então, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou alocar? Eu preciso identificar, por isso que tem essas 5 etapas, pessoal, que é a etapa de identificar qual é a sua obrigação de desempenho, ela é muito importante para você poder precificar, certo? Fala assim, a minha obrigação de desempenho é prestar esse serviço, entregar essa mercadoria, vender. Porque muitas vezes, é como a Solange falou, na hora que chega para o cliente, chega o valor fechado, ele não sabe quanto é. Mas você internamente vai ter que reconhecer a receita de forma separada. E aí nós temos que, então, conhecer muito bem qual é a nossa obrigação de desempenho para que eu possa alocar o preço nele. Quando eu tenho os preços individuais internamente, eu sei fazer. Quando eu não tenho, eu vou ter que fazer proporção, tá? Basicamente é o critério mais utilizado. Como eu disse, eu tenho um produto, eu vou fazer na base de R$100. Um custa, vamos falar assim, R$70 e outro custa 30. Os dois individualmente daria R$100. Mas se eu estou vendendo eles de forma individual, não tem que falar de alocação, porque um é 70, outro é 30, ponto final. Só que os dois em conjunto eu vendo a 80, certo? E aí, como é que eu vou saber? Então, qual a minha proporção no preço cheio? Um produto custa 70, ou seja, ele representa 70% do valor cheio. O outro representa 30%. Como eu estou trazendo um combo, e o meu combo custa R$80, veja, eu estou dando um desconto de 20, certo? Então, eu não posso simplesmente falar um é 70 e o outro é 10. Não. Eu vou ter que ver 70% de 80 é X, é o preço do primeiro produto. 30% dos 80 é o preço do outro produto, né? Tá claro, pessoal? Como que a gente faz essa alocação? Isso é bem importante no momento em que a gente está identificando o que exatamente nós estamos vendendo e entregando para o cliente, tá? Se eu não fizer essa alocação de forma adequada, você vai estar precificando e, dependendo do caso, vai estar pagando mais imposto. Porque você pode alocar mais para caso de ICMS, menos para o ISS, ou alocar tudo muitas vezes em ICMS. E, claro, a gente tem que ficar atento à legislação, porque isso que eu estou falando está ligado ao CPC 47, à norma. Mas, na questão da tributação, é complicado. Eu já tive um cliente, há muito tempo atrás, que teve uma autuação do ICMS por causa disso. Ele vendia caixilho, aquelas janelas de alumínio para prédios, tá? Que era bem na área da Solange, que é engenharia, né? Mas eu digo, não exatamente na mesma área, mas trata-se de engenharia. E tinha uma outra empresa que ele só instalava caixilho. Então, o que ele fazia? Para o cliente,
era como se fosse uma venda casada, né? Ele acertava uma parte de um contrato que era a venda e a outra parte a colocação pela outra empresa. O ICMS foi lá e fiscalizou a empresa que produzia a janela, lá o caixilho. Caixilho é aquelas janelas de alumínio dos prédios, né? Ele vendia aquilo e ele detectou que estava sendo montado pela mesma empresa. E aí o ICMS, a Secretaria da Fazenda, entendeu que, na verdade, o que ele vendia era o produto colocado. E aí o ICMS, se era o produto colocado, então o ICMS incide sobre 100% do valor, né? Não é que ele vendia a janela e ele podia chamar qualquer outro. Não, já fazia uma venda casada. Então, ele foi autuado por causa disso. E esse é o cuidado que a gente tem que ter em termos aqui de alocação do preço. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí? Certezas? E, por último, aí nós temos efetivamente, então, ó, o reconhecimento da receita, certo? Que é quando a gente vai colocar no nosso resultado. Aqui ele fala, ó, reconhecer a receita quando ou à medida que. Quando, se for uma obrigação única, ou se for à medida que a obrigação de desempenho for satisfeita. Por isso que a gente tem essa figura, tá? Essa figura foi usada num treinamento ministrado lá no Ibracon, e eu mantive, que é bem interessante. Eu falo aqui, a transferência de controle. Então, a gente tem os itens aqui, ó, não dá para ver direito, mas tem uma setinha para baixo aqui, e a gente tem os quadrinhos, ó. O cliente recebe os benefícios com o desempenho, não é preciso que outra pessoa reexecute o desempenho. Então tá, ó, quando você recebe esse benefício e outra pessoa não precisa lá e fazer de novo isso, por exemplo, serviço de limpeza, navegação aqui, ó. Então, se você tem isso, e sim, ou seja, a pessoa precisa ir lá e constantemente ficar fazendo aquele trabalho, como é o caso de limpeza. Você vai ter que ficar fazendo a limpeza sempre, certo? Então, isso é ao longo do tempo. Então, ó, se sim, então você vai reconhecer a receita ao longo do tempo. Se não, aí você vem para o próximo quadrinho aqui. Bom, então assim, o cliente não precisa, ele recebe o benefício e não há necessidade de reexecução ou de manutenção. É como se o serviço já tivesse pronto e entregue para você. Então ele fala aqui, então não há necessidade de reexecução. Não. Então, ó, aí você pergunta, cria ou melhora um ativo que o cliente controla? Por exemplo, casa no terreno do cliente, ou aquela questão que a gente falou, à medida em que você vai desenvolvendo um software. Então, se você vai criando ou melhorando esses ativos, se a resposta for sim, então é ao longo do tempo, à medida que você vai criando, desenvolvendo. É o caso da construção. Se não é dessa forma, então significa que, em tese, você transferiu o risco e benefício para o cliente. Então, se a sua resposta é não, você vem aqui para o quadrinho embaixo. Ó, não crie um ativo com uso alternativo, ou seja, o ativo que ele criou é aquele, você usa aquele, não é um ativo adicional. E gera, na verdade, ó, um direito a pagamento pelo trabalho realizado até o momento. Por exemplo, o relatório da auditoria. Até onde ele fez, ele tem o direito de receber, correto? Então, ó, se você tem esse primeiro quadrinho, a sua resposta é não. A segunda é não, a terceira é não. Então, veja só, você tem um não aqui, significa que você reconhece a receita no momento específico, tá? Agora, se sim, se você tem a resposta sim para cada um desses quadrinhos aqui, ou seja, se é uma situação que acontece, então você recebe você reconhece a receita ao longo do tempo. Basicamente é isso, tá? Vocês vejam, pessoal, que essa figura aqui, ela basicamente ela está tratando dos pontos que nós vimos ao longo das outras etapas. Não sei se ficou claro esse processo aqui para vocês. Ficou? Tá? Então vamos lá, ó. Depois de uns 40 exercícios, a gente aprende. Aqui, inclusive, viu, Solange, foi bem lembrado, eu já tenho o exercício pronto que eu já vou postar para vocês, tá? Aqui eu já tenho a atividade pronta que eu montei, na verdade eu já montei, como eu disse, eu quero ser um pouco mais ágil aí nesses exercícios com vocês. Esse já está pronto, eu já vou postar essa semana para vocês, tá? Ó, aí ele fala aqui, ó, então o CPC 47 define o controle do ativo como a capacidade de direcionar não só o uso, mas também os benefícios que você tem. Então, esse conceito de direcionar o uso e os benefícios, essa questão de controle, é o mesmo que está lá no CPC 36 de consolidação, tá? Aí ele diz, ó, é importante destacar que também controla um ativo a entidade que for capaz de evitar que outras entidades direcionem ou obtenham o benefício do ativo. Na verdade, assim,
Aqui ele diz, você tem controle? Então é o seguinte, você pode restringir o acesso de outras pessoas a esse ativo e os benefícios que são gerados por aquele ativo, eles fluem para você. Você pode bloquear a geração desse benefício para outras pessoas. Se você tem essas características, então efetivamente você tem um controle. Tá? É isso que ele está dizendo. Essa questão nós vamos tratar mais detalhadamente mais para frente. E aqui ele faz uma pergunta, né? Se esse desempenho ao longo do tempo, se realmente é POC. Nós já vimos que só tem digamos, uma roupagem um pouquinho diferente daquilo que a gente tinha antes no CPC 17, que ele tratava efetivamente o nome de POC, aqui ele não fala isso, mas o conceito é o mesmo. Bom, e aí a gente entra pela questão do princípio da competência, ó. Ao reconhecer a receita, seja de forma, como seja, de uma única vez ou ao longo do tempo, então a entidade ela tem que reconhecer a receita juntamente com os custos, ao mesmo tempo. Então, se eu reconheço a receita de uma única vez, o custo de uma única vez. Se eu reconheço a receita ao longo do tempo, o custo vai ser ao longo do tempo. Ó, a entidade deve reconhecer como ativo os custos incrementais para obtenção de contrato com o cliente se a entidade espera recuperar esses custos. Então, ele fala aqui, ó, a entidade deve reconhecer como ativo os chamados custos incrementais, ou seja, aqueles custos que só vão acontecer caso eu tenha esse contrato, ó, para obtenção de contrato com o cliente, se a entidade esperar recuperar esses custos. Ou seja, se eu vou fazer um contrato com o cliente, desenvolver, ter uma série de itens, e isso vai ser recuperado depois, ao longo do contrato, eu vou cobrar isso do cliente, então isso não é despesa, é ativo. Agora, se eu tenho aquele custo, como propaganda, por exemplo, para obter novos clientes, para fazer um processo, e eu não recupero isso, não está atrelado ao meu cliente, é despesa com vendas. Não há que se falar em ativo, ok? Ó, o custo incremental para obtenção do contrato, então, são os custos que a entidade incorre para obter o contrato com o cliente, caso, ou que ela não teria incorrido se não fizesse o contrato. Por exemplo, a comissão de venda. Tá? Então, eu só tenho a comissão de venda caso eu feche o contrato. Se eu não fechar o contrato, eu não tenho a comissão de venda. Agora, se essa comissão de venda eu não for recuperar lá no meu contrato, eu não vou, de alguma maneira, embutir no preço ou recuperar, então é despesa. Caso eu recupere, ativo. Ó, e os custos para obter o contrato que forem incorridos, independentemente da obtenção do contrato, devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. Tá vendo? Aqui ele está reforçando o que eu acabei de dizer. A menos que esses custos sejam expressamente cobráveis do cliente, independentemente da obtenção do contrato. Tá? Isso a gente tem muito nos contratos de auditoria, né? Para quem está acostumado, o contrato de auditoria é assim. Ele fala, ó, o nosso serviço é tanto, mas se tiver refeição, se tiver estadia, se tiver passagem aérea, tem muita empresa que prefere a própria empresa pagar. Então, muitas vezes a auditoria paga e depois ela reembolsa. Então, ela não vai lançar isso como despesa. Isso é um adiantamento, é um ativo, porque depois ela recupera. Tá claro isso aí, pessoal? Isso é muito comum. Talvez a Lilian tenha bastante disso, né, Lilian? Em alguns casos, talvez, aí de publicidade, muitas vezes. Sim, né? tem bastante. Porque aí o cliente adianta para você um recurso para depois você repassar para os veículos, né? Então, isso eu sei que tem bastante nessa área aí. Muito bem. E por último, ele fala aqui, ó, aqui, deixa eu ver, ainda tem mais, ó, o custo para cumprir o contrato. Ó, se os custos incorridos no desempenho do contrato eles não estiverem dentro do alcance de outro pronunciamento, se for estoque, se for imobilizado ou intangível, então a entidade deve reconhecer o ativo a partir dos custos incorridos para cumprir o contrato, tá certo? Então, somente se esses custos atenderem os critérios a seguir. Então, vamos lá, se você tem custo que incorreu aí para você produzir ou levar esse contrato com o cliente aí, e ele não é nem estoque, nem imobilizado, nem intangível, então eu tenho que mandar isso aí, digamos assim, ó, esses ativos, a partir do custo incorrido para cumprir o contrato. Então, à medida que eu tenho o meu insumo, que eu utilizo, que eu gero esse custo, eu vou transferir para o contrato, vou transferir para resultado. Somente se, primeiro, os custos referem-se diretamente ao contrato ou ao contrato previsto que a entidade pode especificamente identificar. Por exemplo, custos relativos a serviços a serem prestados de acordo com a renovação do contrato existente ou custo para projetar o ativo a ser transferido de acordo com o contrato específico. Esses casos são casos mais
empresas mais de grande porte, quando você tem um ativo que está no contrato, no final você transfere esse ativo talvez para o cliente, ou venda, enfim. Aqui, ó, os custos geram ou aumentam recursos da entidade que serão usados para satisfazer a obrigação de desempenho no futuro, ou para continuar a satisfazer, e espera-se que esses custos sejam recuperados, ok? Além de tudo isso, a gente tem aqui a amortização e a redução ao valor recuperável, que eu preciso considerar que é o CPC 01, tá? Ele diz aqui, ó, o ativo reconhecido de acordo com o item 91 e 95, que são esses aqui que nós estamos vendo aqui, ó, esses, tá? Ó, deve ser amortizado em base sistemática que seja consistente com a transferência ao cliente dos bens ou serviços aos quais o ativo se refere. Então, em base sistemática, porque pode ser depreciação, porque pode ser amortização. Então, bases sistemáticas. O ativo pode se referir a bens ou serviços a serem transferidos de acordo com o contrato previsto específico, tá? E a entidade deve utilizar a amortização para refletir uma alteração significativa na época esperada pela entidade de transferência ao cliente dos bens ou serviços aos quais o ativo se refere. Essa alteração deve ser contabilizada como mudança de estimativa, que nós já vimos isso. Não, esse nós não vimos, né, pessoal? Já vimos CPC 23? Não me lembro. Não, né? Eu vou projetar para a gente já ver ele lá sequência aí, tá? E estamos finalizando aqui, ó. Não falta muito. Ele fala aqui, ó. Então, aí se você tiver perda, né, o valor recuperável aí, ou seja, CPC 1, ele fala, ó, então a entidade deve reconhecer a perda no resultado à medida que o valor contábil for reconhecido. Então, vamos supor, você está desenvolvendo um ativo e você detectou perda, e à medida que você vai lançando isso para resultado, você vai reconhecendo essa perda também, ou essa redução ao valor recuperável também, de forma sistemática. O valor restante da contraprestação que a entidade espera receber em troca dos bens... Ah, ele fala aqui, ó. Desculpa, eu pulei. Vou ler de novo. A entidade deve reconhecer a perda por redução ao valor recuperável no resultado, na medida em que o valor contábil do ativo reconhecido, de acordo com os itens 91 e 95, exceda. Ou seja, quando eu reconheço um determinado ativo, um valor recuperável aí, quando ele for maior do que o valor restante da contraprestação que a entidade espera receber em troca dos bens ou serviços aos quais o ativo se refere. E ou seja, eu tenho um valor que está no ativo por 100, que é o que eu vou vender para o cliente, é o que faz parte do meu contrato, só que o que eu tenho que receber está lá por 100, mas o que eu tenho a receber é 80, então eu tenho uma perda de 20, certo? E aqui ele fala, ó, os custos que se referem diretamente ao fornecimento desses bens ou serviços e que não foram reconhecidos como despesa, tá? Então eu preciso amortizar esses valores aí. E aí a gente entra na divulgação. Eu entendi muito bem isso. Aqui é o seguinte, vamos voltar um pouquinho. Eu falei muito rápido também, né, Solange? Vamos voltar aqui, ó. Sabe por que eu estou te falando? Porque eu tenho uma situação recentemente, mas que eu acabei não aprofundando, que foi assim, a gente marcou lá na empresa, quando eu ainda estava lá, 10 encontros para tratar de falar sobre questões relativas ao CPC 47 que atingem a Promon, né? Algumas atividades que tem lá. E aí a Kátia, né, ela falou que tinha uma parte de custo que ela tinha que lançar no ativo. Eu não entendi nada. E como das 10 encontros que ela marcou, só um teve, porque os outros 9 ela cancelou, porque ela está sempre ocupada. Ela é envolvida com um monte de coisa lá, e ela não consegue. E ela não consegue estudar também. É uma pena que para ela estar aqui com a gente, né? Não, ela está muito desorganizada. Ela vive cancelando as coisas que ela, né, marca. É sempre a empresa, né, em primeiro, mas aí quando acontece alguma coisa com os filhos. Então, assim, não dá. Ela é muito boa, muito legal, muito bom trabalhar com ela. Só que a gente não consegue avançar com ela. E aí eu fiquei com essa dúvida, porque ela disse que tinha que lançar no ativo, porque era um custo não sei o quê, de uma receita que ela ia receber só no final. E não ficou muito claro. A gente começou a conversar, mas não entendeu. E aí me pareceu que isso que você estava explicando tem alguma coisa a ver com isso. Isso. E tanto que, no plano referencial da receita, aquela planilhona, aquela tabela dinâmica que eu lembro que eu comentei, que eu até te passei. Você me mandou, exato. Tem uma conta referencial de ativo
que é custos, não sei o que, agora não me lembro exatamente a descrição, mas ele fala de custos, não sei o que, CPC 47. Eu estou agora boiando, até agora eu não entendi o que é isso. E me pareceu que o que você falou agora esse penúltimo tem alguma coisa a ver, mas eu não estou bem certo. Basicamente assim, Solange, ó, vamos lá, resumindo. Funciona assim. Então, você tem alguns tipos de contratos que você vai fazer a longo prazo. Tá? Para esses contratos, para essas receitas que você vai receber ou vai reconhecer de uma única vez, então não tem esse tipo de procedimento aqui. Tá? Mas tem determinados contratos que você vai prestar o serviço, tá? E assim, você gasta o dinheiro, vamos falar assim, você gastou o dinheiro antes, mas aquilo vai ser cobrado do cliente de alguma maneira. Então você vai reembolsar, só que você já gastou esse dinheiro antes. Então, você entende? Esse custo ele acontece antes, mas você ainda não faturou isso para o cliente. Então você não pode reconhecer como resultado por conta, primeiro, do princípio da competência. Certo? Primeira coisa. E segundo, esse valor ele vai ser. Aí ele fala aqui, ó. Se for um valor que você recupera, então ele vai para o ativo. Se for um gasto que você teve inicialmente e você não recupera, pensando em termos de projetos lá no seu caso, né, pensando em projetos de engenharia, então você teve um determinado gasto. A pergunta é, esse gasto, o cliente vai te pagar depois ou não? Porque teria que ser depois, porque se ele te pagar na hora, é fácil, você tem um adiantamento, a pessoa te reembolsou, acabou, né? Mas vamos supor que esse gasto, você tem um contrato de 2 anos, eu sei que você tem contratos longos lá, você está fazendo isso agora, mas o cara, pela fase do projeto, ele vai te reembolsar aquilo daqui a 1 ano, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu acho que nesse caso é um contrato pequeno, é um contrato de 2, 3 meses no máximo. Tá. Então, num caso desse, ainda, vamos supor, se o cara vai te reembolsar isso dali 2, 3 meses, ou a receita desse contrato, por algum motivo, ela vai ser reconhecida ali 2, 3 meses, você teve esse gasto antes, a princípio, eu não deveria reconhecer ele como custo, porque eu ainda não tive a receita. Então, ele fica no ativo. Certo? E a outra questão era o PIS, a tomada de crédito disso. Porque em que momento que eu vou tomar o crédito? Se está no ativo e não realizou ainda para o resultado. Então... Aí é uma outra questão que não vem ao caso. Mas assim, no meu pensamento aqui, a grosso modo, deveria ser quando vai para resultado, porque enquanto é adiantamento, é adiantamento. Você gastou o dinheiro e vai recuperar. Ele ainda não faz parte, digamos assim, da sua produção. Em tese, no meu ponto de vista, é quando ele vai para resultado. E a questão de em que momento ir ou não para resultado, era assim, na verdade, quando ela falou comigo, tinha essa questão, e a outra questão é como que ia ser parametrizado isso, como que ia ser um parâmetro para o resultado, né? Como que isso seria feito automaticamente. Porque se ela leva para o ativo, entre o pedido, que é SAP, certo? Entre o pedido, vai lá para o ativo. Então vamos lá por partes para a gente entender tudo isso que a gente falou nesse finalzinho. É como você falou, fez um pedido, e só no pedido você já tem gasto, você já gastou dinheiro só no pedido. Ou seja, você ainda não prestou o serviço e ainda não faturou, certo? Só que esses gastos, eles farão parte das suas faturas no futuro, correto? Aquilo que você vai cobrar. Então, perfeito. Isso é uma certeza. Exato. Oi? Isso já é uma certeza. Perfeito, tem que ser certeza. Então, aí, se você já sabe que contratualmente, no momento do pedido, contratualmente, depois você vai cobrar isso, então isso é ativo. É isso que ele está falando. Então, esse custo que você teve é ativo. Bom, vamos por partes. Ativo. Continua. Aí você aí a questão era, quando houver a receita, aí esse custo desse projeto que está no ativo vai para o resultado. Sim. E aí, você quer saber a proporção que ele vai para o resultado? Oi? A proporção que ele iria para o resultado mês a mês. Não, a questão era como que tinha várias questões envolvidas. Era como que ela ia fazer esse lançamento para o resultado automaticamente, sem fazer lançamento manual, porque a gente estava discutindo que porque eu sempre falo, o lançamento manual, ele sempre traz um retrabalho para a área fiscal, porque como a gente conseguiu automatizar a apuração do PIS e COFINS,
Porque eu não faço PIS e COFINS pela nota fiscal emitida, certo? Sim, você faz pelo reconhecimento da receita. É contábil. E sendo contábil, a gente teve que fazer um processo para fazer conversão de lançamento contábil em fiscal para apurar o PIS e COFINS. E aí o lançamento manual, ele sempre implica uma dificuldade para fazer essa conversão automática. Então, era sobre isso que ela estava falando. Então, vai para o ativo, como custo, eu tomo crédito ou não? Ok, não tomo crédito. Vou tomar crédito só quando vai lá para o resultado. Ok, se tomar essa decisão. Mas aí, quando pega esse valor do ativo e leva para o resultado, vai ser lançamento manual, como que eu vou tomar o crédito? Como que eu vou tomar o crédito de forma automática, parametrizável, se... Primeiro que o lançamento manual já é um impeditivo. E segundo, porque quando ele faz o lançamento manual, ele faz... Eu posso ter 10 fornecedores. E para tomar crédito PIS/COFINS, eu tenho que identificar os participantes. No lançamento manual, ele não identifica. Então, eu teria um trabalho manual para fazer. Quer dizer, ela parametriza o dela, faz tudo automático, bonitinho, aperta o botão, e a gente no fiscal dança. Porque eles fazem as coisas do jeito dele. Então, aí, como a gente criou um trabalho, assim, a gente criou um comitê para trabalhar com vistas à automatização para todas as áreas. Porque sempre a área fiscal, tributária, é o patinho feio, porque a gente trabalha com o governo. Só que, assim, não tem empresa no Brasil se não fizer a parte que cabe ao governo. Entendeu? Está dentro do preço, a gente não é indireto. Porque é uma briga, né? Fala que fiscal é indireto, né? Fiscal não é indireto, não tem venda se fiscal não tiver incorporado no preço se venda do que se produz. Mas a questão era essa, fugindo um pouquinho do IFRS. Então, eu acho que eu entendi essa questão, levar para o resultado na hora que a venda for apropriada. É o que eu entendo, porque você tem que fazer o confronto. Né? Mas não é o que está dizendo aí nessa penúltima, não tem a ver com isso, né? Deixa eu voltar aqui. Porque eu estava entendendo o que era, mas agora conversando, eu acho que não é o... aqueles... O penúltimo que estava falando da amortização, de levar para o custo. Vamos voltar aqui. Ó. Ele fala assim, ó, então ele define que o controle do ativo, aqui ele está falando do controle. Acho que aqui está claro, né? Que é assim... por quê? Porque aqui, ó, ele fala a transferência do controle, tá vendo? Nesse slide aqui. Então, aí eu vou ver essa... Claro que aqui é um gráfico, né? A gente vê assim, então, nos quadradinhos, se não, então é o momento que eu transfiro o controle. E aí pode ser num momento específico. E se for sim, ele vai sendo ao longo do tempo. E aqui nesse slide ele fala o que é o controle. Então, o que é o controle? É quando você transfere risco e benefício, mas além de transferir o risco e benefício, você precisa ser o beneficiário desse benefício e bloquear o benefício a terceiros, ou seja, você controla quando você é o detentor do benefício e qualquer pessoa que tentar ter aquele benefício, você consegue bloquear, tá? Porque você é o detentor do benefício. Bom, aí ele fala aqui, ó ao reconhecer a receita, a empresa deve reconhecer os custos referentes a esses contratos. Então, normalmente, Solange, a gente acaba tendo dois custos, né? Quer dizer, normalmente não, pode acontecer. Custos que estão relacionados, por exemplo, ao pedido, como você falou, que são antes, e aqueles custos que estão normalmente ligados à execução desse trabalho no dia a dia. Você pega lá na contabilidade, por exemplo, então, como você pega a Daiane aí, por exemplo, o César não, o Diogo também não. Quem está nos escritórios? A Luciana, enfim, a Marta, que embora não está aí hoje, o próprio Marcelo. Na hora que eles estão prestando serviços, veja, eu estou gerando a receita e automaticamente eu tenho o meu custo de mão de obra que está atrelado ali. E eu tenho que reconhecer os dois ao mesmo tempo, tá? Aí ele diz assim, ó, então vamos agora um pouco mais de calma. Ó. A entidade deve reconhecer como ativo os custos incrementais para obtenção de contrato com o cliente. Bom, então o que são esses custos incrementais? Ó, se a entidade espera recuperar esses custos. Então, o custo incremental, ó, ele tem aqui, ó, custo incremental para obtenção do contrato. Você pode ter dois tipos de custos aqui, que seria, o Solange, muitas vezes o custo, embora você não prestou o serviço ainda, mas é custo da prestação de serviço, tá? Custo da prestação de serviço. Fala, Daiane. Eu não sei se cabe como exemplo, eu até ver se eu estou fazendo certo. Tem uma empresa lá de cosméticos que eu faço,
Que é assim, o cliente ele adianta o valor, né, para comprar a mercadoria. Então, aquela mercadoria, ela é uma venda casada, ela é atrelada ao cliente. Ok, só que no contrato, ele já tem uma estimativa de perda desse produto. Só que a destruição, a coleta, toda, porque é produtos químicos, né, toda essa incineração do produto, quando é perdido, a empresa paga, depois o cliente vai lá e reembolsa esse valor. Então, esse valor, toda essa despesa que ele tem, e isso é tudo contrato, né? Eu tenho que registrar no ativo e depois fazer a baixa. Porque o que eu faço hoje? Até porque eu não tenho esse contrato, eu não estou dentro da empresa, a gente acaba fazendo de uma forma mais fácil para a contabilidade. Mas esse valor eu registro como despesa mesmo, porque eu não tenho esse rateio certinho do que é esse reembolso, e depois eu lanço como uma recuperação de despesa. Mas de correto, então, seria ativo e depois eu faço a baixa desse valor, é isso, né? A princípio, sim, porque se você já sabe contratualmente que você vai ter um gasto, e esse gasto, na verdade, ele é digamos, uma antecipação de algo que o cliente que vai ser recuperado depois, já está no contrato, você já sabe, eu entendo que isso seria efetivamente um ativo, porque se você gastou esse dinheiro e depois o cliente contratualmente vai ter que te reembolsar, então você tem ali a baixa desse ativo, né? Eu entendo o que você está fazendo, porque às vezes, como a gente não tem o acesso, é mais fácil lançar para resultado e depois que vem você lança como recuperação de despesa. Se eu não tivesse a informação, eu faria como você está fazendo. Mas, tecnicamente, no meu entendimento, se já está no contrato, se você já sabe o valor que vai recuperar... Nesse caso, eu não sei o valor, eu sei deve ser uma porcentagem que é estimada, né? Não tenho certinho, porque é uma produção de 3, 4 meses, depois eles fazem uma média lá e faz a cobrança. Não sei como, na verdade, eu nem sei como é feito direito. Eu recebo uma nota de crédito e contabilizo essa nota de crédito. Não no contrato, sabe? Então, o interessante seria eu ler o contrato, né? Para eu poder ter esse valor, essa mensuração, né? Então, se for possível você mensurar. Se fosse possível mensurar, você fala assim, então eu tenho aqui um reembolso X. Se você tem certeza dessa mensuração, então lançaria lá no ativo. Se você não tem e essa mensuração, ela fica, digamos assim, ela não é confiável, porque, por exemplo, 3 meses demora muito, você não sabe, às vezes pode produzir muito mais, pode produzir muito menos, então você não tem uma noção do valor, então o que você está fazendo seria o mais aconselhável mesmo nesse momento. Mas como você não tem acesso ao contrato, então faz assim, lança como despesa e depois recupera. Agora, se o valor é relevante, faz muita diferença para a empresa, então talvez seria interessante fazer uma análise de se é possível mensurar esse valor. Entendeu? Mas aí, nesse caso, cairia numa das pontas que nós estamos falando, que é assim, eu tenho um custo que faz parte da produção, e aí vai ser recuperado. Se ele vai ser consumido, e vamos falar assim, recuperado junto com o faturamento, acontece ao mesmo tempo, então esse gasto eu já vou lançar como custo direto. Tá? Agora tem outros 2 custos. Além desse, tem outros 2. Você tem aquele custo que faz parte da produção, então, por exemplo, como a Solange falou, o cara fez um pedido e eu já fiz um gasto enorme, e esse gasto eu vou recuperar ao longo do processo, ao longo do desenvolvimento do meu projeto. Só que esse gasto, ele está atrelado ao desenvolvimento do meu contrato. Então, ele vai ser custo à medida que você vai faturando. Tá claro, Solange? O outro é quando você tem gastos para obtenção do contrato. Então, por exemplo, eu vou ter uma despesa, digamos assim, uma comissão de vendas, ou eu vou pagar uma empresa específica para ir lá captar o cliente para mim. Que nessas empresas grandes isso é muito comum, nessas obras, você tem que contratar um intermediário. Você tem isso lá, Solange? Tem muito e uma briga muito grande se isso tem PIS e COFINS, mas nós... ou seja, você paga para o intermediário para trazer o cliente para você, não é isso? Então, a questão... Paga-se muito. Então, esse caso é o caso que nós estamos lendo aqui. Então, isso é um custo incremental, ou seja, eu tenho esse custo incremental. Veja, eu só tenho esse gasto com esse terceiro para trazer o cliente porque eu quero o cliente, porque eu vou ter o cliente, porque eu consigo o contrato. Então, se eu não quisesse buscar o cliente, eu não teria esse gasto, certo? Bom, a questão é, esse gasto que eu tenho com esse cliente, desculpa, com esse intermediário, digamos assim, eu recupero isso do meu cliente ou não?
Percebe? Esse é o ponto. Lá no caso de vocês, sim ou não? Não. A maior parte das vezes, não. Então, fechou, é despesa direta. A gente joga para despesa mesmo. Exatamente, isso tem que ser feito. Aqui o que ele diz é, se eu tenho, olha só, esse custo incremental, para obtenção do contrato, então são aqueles custos que a entidade incorre ou que você gasta para obter o contrato com o cliente. Ou seja, que se ela não obtivesse o contrato, ela não teria esse custo, certo? Isso é o chamado custo incremental. Então, olha o que ela diz, ó, os custos para obter o contrato que forem incorridos, independentemente da obtenção do contrato, devem ser reconhecidos como despesa quando incorrido. Ou seja, eu tenho esse custo pegando o contrato ou não. Então, independente, eu vou pagar para um vendedor, por exemplo, pegando o contrato ou não, eu tenho que pagar para o cara. Isso é despesa. Vai falar, a menos que esses custos sejam expressamente cobráveis do cliente, independentemente da obtenção do contrato. Então, se você tem um custo para levar ao cliente, tá? Por exemplo, ó, pessoal, imagina o seguinte, você pode fazer, você imagina o seguinte, isso acontece muito em contratos de engenharia. Vamos fazer uma construção numa determinada área, tá? Só que aí eu falo assim, ó, eu vou lá e vou construir aquilo para você. Só que antes eu preciso de um laudo dizendo que eu posso construir naquela região por causa do solo, sei lá, por causa da profundidade, esse tipo de coisa, certo? Porque, por exemplo, eu não posso construir um prédio onde o solo não aguenta. Por exemplo, se o solo é muito arenoso, eu posso até construir, só que eu tenho que construir sapatas gigantescas, senão o negócio afunda, né? Ou se o solo, por então, eu falo assim, ó, eu vou pegar esse contrato, eu construo para você, mas antes eu vou contratar uma empresa de engenharia para ir lá e fazer um projeto, analisar o solo, né? Uma análise do solo. A pergunta é, veja que esse é um contrato esse é um custo incremental que eu tenho por conta do contrato. A pergunta é, o cliente vai me pagar esse serviço ou não? Se o cliente vai me pagar esse serviço, é um custo que eu tenho que lançar lá no ativo, vai ser ativo. Se é um contrato que eu chamo a empresa para ela fazer esse estudo do solo, e independentemente de pegar o contrato ou não, eu vou ter que pagar esse cara, despesa. Entenderam? É isso que ele está falando dessa questão do custo incremental aqui, tá? Ó, aí ele fala que aí você tem o custo aqui, Solange, para cumprir o contrato, tá? Que é para desempenhar efetivamente o serviço. Ó, se os custos incorridos no desempenho do contrato com o cliente, tá? Aqui ele fala custo incorrido no desempenho, não estiverem dentro do alcance de outro pronunciamento, por que ele diz isso? Porque você tem que cumprir você tem que cumprir um contrato, e muitas vezes isso que você está cumprindo é um contrato com o cliente, mas que você vai vender uma mercadoria para ele. Você está produzindo essa mercadoria. Então, em tese, esse custo ele vai cumprir, vai ser o valor do estoque. Ou você pode ter um contrato de longo prazo que vai ser um imobilizado, ou até mesmo um ativo intangível, se você estiver desenvolvendo um software, atendendo as exigências lá do CPC 4, né? Bom, então a entidade deve reconhecer o ativo a partir dos custos incorridos para cumprir o contrato, somente se esses custos atenderem os critérios a seguir. Então vamos lá, ó. Então, se eu tenho custo para desenvolver um bem, um ativo, que vai ser estoque no primeiro momento, que pode ser imobilizado ou pode ser ativo intangível, então eu tenho que reconhecer esses valores no ativo a partir do custo, atendendo os seguintes critérios. Ó. Os custos referem-se ao contrato ou ao contrato previsto que a entidade pode especificamente identificar. Isso aqui a gente já tinha lido, né? Ele fala aqui, ó, por exemplo, custos relativos a serviços a serem prestados de acordo com a renovação de contrato existente ou custos para projetar o ativo a ser transferido de acordo com um contrato específico que ainda não foi aprovado. Ou seja, você tem um custo aqui para você, que você vai gastar, que ele diz, ó, até com a renovação do contrato que já existe, ou custo para projetar o ativo que você vai transferir. O transferir é que você vai vender para ele, você está desenvolvendo para vender para ele, tá? Para o seu cliente. Ó, os custos geram ou aumentam recursos da entidade que serão usados para satisfazer a obrigação de desempenho, ou espera-se que esses custos sejam recuperados. Se ele não atender, aqui ele fala, ó, quer ver, ó, todos os critérios a seguir. Então, se ele não atender esses 3 critérios, você vai mandar para despesa. Se ele atender os 3, então você vai mandar para ativo e vai depois amortizar isso ao longo do tempo. Tá vendo? Ó? Então, esses ativos, ele fala que você vai amortizar
e fazer a chamada o impairment. Então, o ativo reconhecido, então vamos lá, você está desenvolvendo um ativo para o seu cliente, você está produzindo para ele, então está no seu estoque lá, ainda está no seu estoque, você está produzindo. Ó, então, ele deve ser amortizado em base sistemática que seja consistente com a transferência ao cliente dos bens ou serviços ao ativo que se refere. Ou seja, como que eu baixo isso do meu estoque? Estou dando um exemplo de estoque, tá? Mas poderia ser outros. Como que eu baixo isso do meu estoque? Então, à medida que eu transfiro esse risco e benefício, parte desse custo que está lá no meu ativo, eu vou lançar ele para estoque. Desculpa, vou mandar ele para CMV. Pode ser que seja um serviço, né? Aí a gente teria aquela conta WIP que a gente falou. Porque aí você vai gastando um monte de dinheiro, isso não é estoque, aí porque você não está efetivamente comprando mercadoria ou produzindo, você está prestando serviço, você gastou esse dinheiro, mas você não faturou ainda. Ou você está gastando agora, mas você vai ter que recuperar isso no futuro. Esses casos aqui vão acontecer, pessoal, isso aqui é um pouco complexo, ele vai acontecer, por exemplo, quando você tem, como a Solange falou, eu tenho um descasamento entre o que eu faturo e o que eu reconheço de receita. Ou eu tenho um descasamento entre o que eu gasto de dinheiro, de custo, e aquilo que eu reconheço de custo pelo CPC. Aí vocês vão falar assim, como isso acontece? Vamos lá. Vamos supor que eu não disse para vocês que nós temos duas formas de reconhecer a receita. Ou eu reconheço a receita e o mesmo percentual da receita eu reconheço no custo, certo? Então, por exemplo, lembra que a gente pegou lá o bonequinho que a mãe do Eduardo faz. Então, eu tenho um custo de R$5. Eu gastei os R$5, mas eu só fiz a primeira parte, a primeira bolinha do bonequinho. Eu só fiz a cabecinha dele. Então, veja, e aquilo representa 40%. Então, ó, eu gastei R$5, mas eu produzi uma receita de 40% do total. Então, quanto que eu vou reconhecer de custo? 40% dos R$5. Percebe? Veja, ó, eu tive um custo que eu gastei de R$5, mas o que vai para o resultado é um percentual da receita. Então, esse caso que nós estamos lendo serve para essas diferenças aí. Não sei se ficou mais claro agora, pessoal. Ou está mais complexo ainda? Aí, nesse caso, os outros 60% que eu não reconheci ainda fica no ativo? Exato, fica no ativo. Por quê? Porque depois, lembra que a gente falou, usando o exemplo do bonequinho, ele vai reconhecer, depois ele vai fazer o corpinho e os membros do bonequinho. Ao final do contrato, Lilian, no seu caso, talvez tenha casos assim. Então, ao final do contrato, você vai matar 100%, porque você reconhece 100% da receita e 100% do custo. Por isso que ele diz que, num primeiro momento, esses gastos que são recuperáveis, eles vão estar no ativo. Depois, você vai reconhecendo ele em bases sistemáticas ao longo do tempo. Tá? E aí, você pode até ter perda nisso. Você pode até ter um impairment. Tá? Por isso que ele fala, ó, então, esse ativo que foi reconhecido, ele vai sendo amortizado, ele vai sendo baixado. Aqui o amortizado, pessoal, não é para a gente pensar em amortização no sentido da amortização lá do intangível, não, tá? Aqui ele vai sendo amortizado, baixado para custo, efetivamente, ou seja, tirando do ativo e mandando para custo, ó, de uma forma consistente com a transferência dos riscos e benefícios ao cliente, ok? Ó, o ativo pode se referir a bens ou serviços a serem transferidos de acordo com o contrato previsto, tá? Ó, ela tem que utilizar a amortização para refletir uma alteração significativa na época esperada pela transferência ao cliente dos bens ou serviços aos quais o ativo se refere. Então, essa forma que eu vou transferindo esse ativo para resultado, ele vai refletindo à medida que eu vou transferindo esse benefício para o meu cliente. Imagina o seguinte, pessoal, por exemplo, ó, você presta serviços de limpeza. Então, imagina, eu tenho um amigo que ele trabalhava numa empresa e fazia faxina, sabe, aqueles serviços de faxina e limpeza nos aeroportos do Brasil afora. Então, você imagina limpar o aeroporto de Guarulhos lá. É muita gente, é muito grande lá, certo? Então, o que eles faziam? Eles tinham que comprar material de limpeza. E é mais ou menos esse o caso. Então, eu compro lá um monte de produto de material de limpeza, pergunto, eu vou ficar com um contrato de 1 ano, 2 anos lá. Eu vou pegar aquele monte de material de limpeza e lançar ele para custo de uma vez? Não. Ah, mas eu não tenho estoque na minha conta. Então, você vai ter uma conta lá no ativo, porque você teve aquele gasto, e à medida que você transfere esses serviços,
você vai baixando proporcionalmente esse gasto para custo. Não sei se ficou claro, pessoal. Fala, Daiane. Mais um caso, não sei se cabe, ó. Tem uma empresa, a mesma empresa, ela contratou um serviço, né, de consultoria, de representação, para captar um contrato com a Droga Raia para vender álcool em gel nesse tempo da pandemia. Vamos colocar 5 meses aí. Ela pagou um valor alto para essa prestação de serviço. Então, eu poderia lançar essa nota de serviço para o ativo e conforme eu fosse entregando os álcool em gel para a Droga Raia, no caso, e considerando como despesa, eu poderia fazer isso? Eu digo isso porque, para lucro real, isso interfere horrores mensalmente no Vamos lá, resultado, né? deixa eu entender. O seu cliente produz álcool gel que você tinha comentado semana passada, não é isso? Ele é uma indústria de cosméticos. Aí, na pandemia, ele começou a fazer álcool em gel. Tá, aí, então ele vendeu uma quantidade grande para a Droga Raia. a Droga Raia, né? Enfim, quando ela fez, na verdade, ela fechou um contrato, não é isso que você está me falando? Sim, foi um contrato. Ela vai produzindo e vai entregando, não é isso? Isso. Tá bom, entendi o processo. Agora, como é que você queria contabilizar? Aí tem essa empresa que foi contratada para fechar esse contrato com a Droga Raia. Ah, entendi, tá bom. Um valor bem alto para essa empresa, para fechar esse contrato. Intermediar essa negociação e tal. Isso, Perfeito. isso. A pergunta que eu te faço é, esse serviço com essa empresa, essa intermediação aí, vai ser cobrado da Droga Raia ou não? Boa pergunta, professor. Se sim, ativo, e à medida que você executa o contrato, você amortiza esse valor. Nesse caso, acredito que sim, né? Porque faz parte do preço da minha venda, né? Ele então... vai colocar isso porque é um custo para ele poder obter esse contrato. Exato. Por mais que não... isso que tem que entender, né? Porque se não tiver em contrato explícito, então não tá, né? Exato. Isso é o chamado custo incremental. Esse é um custo incremental. Veja, esse seu cliente só tem esse gasto com essa empresa para pegar esse contrato. Beleza. Isso é um chamado custo incremental. Isso é efetivamente o custo incremental que ele está dizendo aqui. A questão é, eu recupero isso, veja, a Droga Raia vai me pagar esse valor ou não? Se sim, eu mando no ativo e depois eu vou amortizando. Se não, é uma responsabilidade minha, do seu cliente, na verdade, eu tenho que lançar como despesa. Ficou claro? Claro. Esse é o processo. E aí é aquela velha história, né, Daiane? Você precisa pegar mais informação com o cliente. Tá? Enfim. Então, aqui nós falamos, né? Aí tem aqui, então a entidade deve reconhecer a perda, que é o impairment, tá? No resultado, na medida em que o valor contábil do ativo reconhecido, de acordo com o item 91 e 95, esses que nós vimos, ele fala que exceda o valor restante da contraprestação que você espera receber, ou os custos a que se referem diretamente ao fornecimento desses bens ou serviços e que não foram reconhecidos como despesa. Ou seja, então você imagina, eu tenho um gasto enorme que eu tive, por exemplo, vou pegar esse exemplo pode até ser o exemplo do álcool em gel aí. Então, ou aquela empresa de prestação de serviço que eu falei para você que limpa lá os aeroportos. Então, eu gastei um monte de dinheiro, está lá no meu ativo, que eu vou cobrar esses ativos depois desse meu cliente, à medida que eu uso, só que aí, por algum motivo, o contrato foi reduzido, tá certo? Então, eu gastei um monte de dinheiro, eu tenho um monte de ativo, só que esses ativos, o que vai acontecer? Eu não vou usar mais, eu vou perder esses ativos. Aqui eu estou dando um exemplo de ativos, no caso, produto de limpeza e tal. É lógico que eu posso pegar esse ativo e usar ele em outros bens, mas vamos imaginar que seja algo que você não consegue utilizar para outros clientes. Então, efetivamente, eu tenho uma perda, e pelo impairment eu tenho que pegar. Se o que eu vou receber é menor do que aquilo que eu tenho de ativo, essa diferença é perda. Ou seja, eu não posso ter uma receita superior à minha expectativa de recebimento. Lembra? Por isso que a gente tem aqueles critérios de reconhecimento de receita que a gente falou lá no início. Tá? Porque a minha receita é 6.000 ou 5.800. Se a sua expectativa é receber 5.800, eu não posso lançar uma receita de 6.000 porque você está gerando uma receita que não vai acontecer. Tá? Bom, e aí a divulgação, hein, pessoal? Acho que esse aqui é o último, ó. Aí sim.
O objetivo dos requisitos de divulgação consiste em que a entidade divulgue informações suficientes. Aqui ele não detalha exatamente, mas ele diz que tem que ser informações suficientes para permitir aos usuários das demonstrações compreender natureza, valor, época, incerteza de receita e fluxo de caixa proveniente desses contratos com clientes. Então, para atingir esses objetivos, a entidade deve divulgar informações qualitativa e quantitativa. Basicamente, os seus contratos com o cliente não é o contrato especificamente, mas é o que você teria de receita para receber, os tipos diferentes de contratos que você tem. Julgamentos significativos e mudança nesses julgamentos, se ocorreram, evidentemente, e quaisquer ativos reconhecidos a partir do custo para obter ou cumprir um contrato. Como eu falei, você tem dois tipos aqui. Aquele que é para obter o contrato e aquele que é para cumprir o contrato. Tá? Por isso que a gente estava falando nesses últimos casos. Isso é o que você tem que divulgar, né? Enfim, aí as dúvidas se vocês tiverem aí. Mas assim, pessoal, a gente tem que atender essas 5 etapas para a gente reconhecer a receita. Reconhecer a receita não é tão simples assim. Na maioria dos treinamentos, às vezes que eu ministro, mesmo na graduação, o pessoal acha que reconhecer receita, e quem é de impostos, então, é uma coisa impressionante. A Solange é uma das exceções, porque quando a gente você pega uma pessoa da escrita fiscal, principalmente na graduação, meu Deus, para a pessoa entender que o reconhecimento da receita não é a emissão da nota fiscal, olha, tem gente que briga, tem gente que fala, professor, você está falando besteira. Eu falo, tá bom, se você acha que eu estou falando besteira, beleza, continua fazendo o trabalho do jeito que você está fazendo. As pessoas não conseguem diferenciar, reconhecer receita de emissão de nota fiscal, certo? O fisco vai chegar na sua empresa, ele vai tentar identificar como você reconhece a receita. Se você emitir nota fiscal de um jeito e reconhece a receita de outro, e tem, digamos assim, provavelmente a Solange tenha isso, talvez a Lilian, você consegue fazer a composição, nós emitimos tanto de nota, a nota nós estamos emitindo para receber do cliente, mas a receita está sendo feita assim, porque nós estamos prestando o serviço desse jeito, a transferência do risco e benefício, com certeza você não vai ser autuado. Agora, se tiver dúvida nesse processo, ela vai te autuar, né? Professor, a gente teve na Promon, no ano de 2010, uma fiscalização federal de PIS e COFINS, questionando aí essas questões aí da receita, né? E a gente tomou um alto de 100 milhões. Nossa. 100 milhões. Mas... E fecha a empresa, né? 100 milhões fecha a empresa. Aí o que aconteceu? Eu tenho o processo todinho, né? Eu acho que ele já está público, acho que já posso até te mandar. Aí a gente trabalhou muito, mas foi só eu que trabalhei. Planejamento financeiro, contabilidade, todo mundo teve que trabalhar para produzir evidência de que era equivocada aquele entendimento que a Receita Federal teve da Receita. Na verdade, era uma obra da Petrobras, né? E eles estavam dizendo que é o regime cumulativo e não era, deveria ser regime não cumulativo. Ele separava partes do contrato, né? Da forma como a gente apropriava a receita. Além de questionar isso, questionou a aplicação do regime, né? Do cumulativo para o não cumulativo. E aí a gente foi até o CARF, até a última instância, e o julgamento final saiu ano passado. Tinha uma parte que a gente achava que ia perder mesmo, que a gente não conseguiu comprovar que... Na verdade, foi um erro, né? Um erro que num determinado momento, eu atribuí como um erro meu, né? Só que eu tinha acabado de entrar na empresa. E estava sendo feito errado. E quando eu consertei de uma forma que, primeiro, eu ainda não tinha capacidade técnica para fazer aquilo, e fiz de uma forma que não ficou muito clara, né? E aí a gente considerou, eu admiti que era provável que a gente seria autuado e teria que pagar os impostos relativos àquilo, aquela operação que eu fiz para consertar. E aí isso foi para a contingência como provável, que era um valor de 3 milhões,
né? A gente considerou que tinha que pagar. A questão não era de quem era a culpa, a questão era qual que era possível, remoto e provável. Sim, então, sim. eu coloquei que aquilo era provável, porque da forma como foi feito, eu não estava muito clara. Eu achava que para mim estava certo, mas a operacionalização daquele ajuste que eu fiz não ficou muito claro. E aí eu não conseguia evidenciar que estava correto, e aí eu mandei para... Falei, não, eu acho que isso é provável, né, e não tem jeito. O restante era possível, mas aí não tinha a ver comigo, tinha a ver com a questão do planejamento financeiro mesmo, de como os advogados entendiam aquilo. E o remoto foi a maior parte do valor, né? Só que a gente fez a defesa de tudo, óbvio. Todos os pontos, independente do que era provável, foi defendido. E aí o processo correu todos esses anos, o tempo todo que eu fiquei na empresa, 10 anos, né? E o ano passado teve a sustentação oral lá no CARF, lá no tribunal, né? E a sustentação oral da advogada foi, assim, perfeita. E a gente ganhou por unanimidade. Então, o auto foi anulado, e foi anulado, inclusive, no provável. Aí sim, hein? Aí e aí sim. foi super comemorado. Não tem similar, né? Não tem ninguém no mercado que teve uma situação igual à nossa. E assim, um estudo de caso assim, bem legal. Eu tenho o processo todinho. Aí depois Isso é legal depois para escrever e usar como caso realmente. Foi assim, muito... Assim, quando nós, quando recebemos a notícia que tínhamos ganho por unanimidade, eu lembro, eu estava no meio, na hora que a gente recebeu, ficou todo mundo assim, muito surpreso. A gente nem comemorou, porque a gente ficou tão aliviado, porque naquele momento, né, o ano passado, foi acho que em agosto, setembro, a gente já estava numa situação crítica financeira, né, com a pandemia, só piorou, mas naquele momento, qualquer evento, qualquer processo que retornasse negativo já teria um impacto muito grande. Mas a gente não esperava ter 100% de unanimidade. Né? Ter unanimidade. Né? E aí foi muito legal. E era receita, tinha a ver com receita mesmo. Então, e você veja que assim, que esse tipo de procedimento ele está atrelado ao como você faz o casamento entre, digamos assim, essência e forma. Né? Porque muitas vezes tem empresas, como eu falei, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade para entender essa questão da essência e da forma, e aí entender que, puxa, escritório de contabilidade, todo mundo, assim, é unânime achar que você reconhece a receita quando você emite a nota. É lógico que nesse processo teve que fazer, professor, isso então, aí. A gente teve que fazer, demonstrar a diferença a receita apropriada no final e as notas emitidas era no mesmo valor, chegava no final. Sim, sim. Quando você está no escritório, eu entendo a dificuldade das pessoas, que eu não sei, a Lilian, por exemplo, não sei se já trabalhou em escritório ou não, mas o restante, todo mundo já passou por escritório, então sabe que é difícil. Né? A gente fala aqui, a Daiane fala assim, não, é lá no escritório. Tá. A gente não tem informação. Né? Não tem informação. Não chega para nós. E, às vezes, o pessoal fala assim, poderia prestar um serviço melhor. Poderia. Se nós tivéssemos, por exemplo, que nesse caso que a Daiane falou, o acesso ao contrato para você ler, pensar, valeria a pena. Então, as pessoas, às vezes, esquecem que, no caso especificamente que nós estamos falando de reconhecer receita, não é somente a emissão da nota. E, às vezes, você recebe uma autuação, você recebe uma fiscalização e é autuado, justamente porque você tem um processo diferente entre reconhecer a receita e emitir nota. E isso precisa ficar evidenciado. Estou emitindo essa nota para receber do cliente, mas a receita está sendo reconhecida assim por conta, e aí você tem que ter. Como é que você está reconhecendo essa receita? Por hora? É pelo custo? Porque a gente tem que lembrar, como você falou, ao final do projeto, aquilo que você faturou bate com o que você emitiu de receita. No final do projeto tem que ser 100% igual, não pode ser diferente. Então, você tem um descasamento ao longo do projeto, mas lá no final ele tem que bater, certo? É como você falou, lá no final bate. E aí não é uma questão de sonegação, é uma questão de competência, né? E essa questão de competência, gente, eu sempre falo em treinamento,
competência e essência sobre a forma é um negócio fundamental na contabilidade. É muito importante. E muita gente simplesmente acaba deixando isso de lado, né? Enfim. Bom, pessoal, é isso aí. Alguma dúvida aí, algum comentário? Tem uma outra coisa que eu queria falar na divulgação aí, na última parte. Pode falar. Podia projetar? Quer que eu coloque lá? É. Aqui. Então, quando eu leio isso, eu fico pensando que essas informações, por exemplo, uma empresa que é obrigada a divulgar, claro, né? Falando não das empresas pequenas, mas grandes empresas. Eu fico em dúvida se quando eu, por exemplo, se eu fosse uma investidora que quisesse comprar ações, eu não consigo pensar que eu vou ler a divulgação das demonstrações financeiras de uma grande empresa e mesmo tendo a compreensão, né, como eu tenho, né, não total, mas mínimo, né, suficiente para entender, se eu vou ter certeza que a empresa faz as coisas corretas, né? Eu estou falando isso porque você viu recentemente, nos últimos 2, 3 anos, tantos casos têm sido divulgados de empresas que maquiam, ficam maquiando as informações para os caras lá, os babaquinhas lá, que acham melhores do mundo, receber lá os bônus que eles recebem, lá milhões. Esse caso da CVC, por exemplo. Como que a gente vai ter segurança para investir numa empresa, se fosse o caso, né? Se, mesmo com tanta regra, né, com tanta punição, os caras conseguem criar resultados na empresa que não existem, criar valor que não existe, né? Então, assim, então, assim, a gente estuda para fazer o certo, mas é tão difícil. Então, Solange, é assim, ó, sendo bem sincero com você. Isso foi uma coisa que eu discuti bastante na quinta-feira com os alunos na graduação, como eu estou dando aula de auditoria. Então, o primeiro fator é ter auditoria. Tá? Não, mas a empresa, a CVC tinha auditoria. Então, o primeiro ponto é assim, ajudaria muito você ter uma auditoria. Só que a auditoria ela não está lá para encontrar fraude. O objetivo da auditoria não é encontrar fraude. O objetivo da auditoria é verificar se as demonstrações contábeis atendem à legislação e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, aí as normas. É isso para isso. Mas elas não conseguem comprovar nem isso. Então, esse é o fato, Solange. A questão é a seguinte: no meu ponto de vista, tá? Assim, é difícil, é muito difícil. Só vai mudar aqui no Brasil, tá? Quando efetivamente der cadeia. Só para você ter uma ideia. Eu estava lendo lá no material, na aula da quinta-feira, quer dizer, o material que eu coloquei para os alunos, tinha lá um comentário dizendo assim, que, por exemplo, a SEC nos Estados Unidos, que é a CVM aqui, né? Eles não aceitam, por exemplo, você não pode negociar ações lá na Bolsa se você tiver uma ressalva no seu balanço. Você entende? Então, isso significa que as empresas têm que agir de forma bastante correta. Vou falar um outro ponto para você que eu li num grupo que eu participo, que são de professores, e tem um professor que ele era, acho que era do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, que ele é professor hoje lá nos Estados Unidos, acho que é o professor Jorge Scarpim. Eu conheci ele na rede social, não tenho contato, mas eu sempre vejo, ele participa muito lá do grupo no WhatsApp. E aí teve um comentário sobre a vacina. Falou, o Donald Trump vai ter a vacina. E aí teve um cidadão brasileiro, né, falou assim, mas com certeza eles vão distribuir a vacina primeiro para os amiguinhos do Trump. Né? Aí o professor Jorge respondeu assim, falou assim, olha, aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Falou, aqui nos Estados Unidos as pessoas não aceitam esse tipo de privilégio. Não é igual no Brasil, porque aqui as pessoas entendem que tem que ser tratadas de forma igual, né? Rafa, ele saiu aí, então bom final de semana, Rafa. Eu não vi o seu comentário ali, né? Enfim. Então é assim, você percebe? É uma questão de cultura. Então, mas esse tipo de problema também acontece nos Estados Unidos. Também acontece na Europa, só que com uma frequência muito menor. Sabe por quê? Porque lá o cara vai para a cadeia. Você entendeu?
porque o cara vai para a cadeia. Eu não sei se vocês viram ontem, o ministro Celso de Mello soltou o chefão do PCC. Vocês viram isso? Sim. Aí o argumento dele, não, porque ele já está há muito tempo preso sem ter uma, como é que se diz, uma, como é que chama? Puxa, como é que é? Esqueci o termo agora. Sem ter uma acusação formal, sem ter uma prova formal, alguma coisa do tipo. Meu, mas assim, será que na cabeça do cara não passa que o cara é um criminoso, ele manda matar as pessoas, o cara trafica droga, o cara... Não passa isso na cabeça do ministro? Não. Sabe o que acontece, Solange? Esse cara, ele vai pelo que está escrito na lei. Ele não faz justiça. Ele vai com o que está na lei. Ah, então... Tá... E outra, aqui, não quero fazer julgamento, mas será que não tem dinheiro por trás disso? Sempre tem. Então, aí é que está. Para o cara soltar um chefão do PCC, que sabe que é a maior organização criminal do país, simplesmente soltar, e já é o segundo habeas corpus que ele dá, porque no mês passado ele deu um outro, ano passado. Como que ele solta um cara desse? Eu não posso soltar nunca, o cara desse tem que ficar preso. Ah, mas a lei, não sei o quê. Não interessa a lei nesse caso, porque o cara é bandido. Agora os especialistas estão, os caras que prenderam, eles falam assim, estão preocupados porque provavelmente ele vai fugir. Mas é certeza que esse cara vai fugir. Tem dúvida disso? Você entende? Então, assim, no momento em que começar essas pessoas que cometem fraude serem presos e a justiça efetivamente for funcionar, do tipo, então se você vai ficar preso 40 anos, você vai ficar 40 anos. Não tem essa de cumprir lá 1/6 da pena por bom comportamento você sai. Não, você vai cumprir 40 anos, igual nos Estados Unidos, igual no Japão, na maioria dos países, você vai ficar 40 anos. Não, mas não é em casa não, hein? Oi? Não é cumprir em casa, não. Porque em casa até eu quero ficar preso o tempo todo. Não, César, é isso que eu estou falando. E mais. Você sabe que a pena máxima no Brasil é 30 anos, tá certo? A gente não tem pena acima de 30 anos. Mas assim... Chegou o comportamento, diminui. Exato, então não devia ter nada disso. Somente na hora em que isso começar a acontecer é que esses caras vão começar a mudar. Eu também não concordo que o cara tem estudo, ele merece uma cadeia melhor. Pra mim, não, é todo mundo igual. É todo mundo igual, tá certo? E não é porque o cara é presidente, tá certo? Porque eu vou ser bem sincero. Eu sei que no meio jurídico aí, e sem querer fazer apologia política aí, muita gente, por exemplo, não gosta do Sérgio Moro, por exemplo. Eu gosto dele, eu acho que ele fez um trabalho sensacional. E não é porque foi o PT que foi preso, o Lula. Não, é porque se fosse o pessoal do PSDB na época, eu votava no PSDB, mas acho que se fosse, eles deveriam ser presos. Eu acho que o Aécio, o Nes, deveria ser preso. E não foi por quê? Porque eu tenho certeza que não era o Sérgio Moro que estava julgando, porque se tivesse, ele teria ido para a cadeia. A questão é a seguinte, no caso do Sérgio Moro, ele teve peito, ele teve coragem de colocar um ex-presidente na cadeia, certo? Não interessa se é o Lula, não estou culpando ninguém, mas ele teve coragem de fazer isso, coisa que muito juiz não tem, porque todo mundo fica com o rabo preso. Na hora que acabar isso, Solange, aí nós vamos ter balanços melhores, entendeu? Porque o cara sabe que se ele cometer uma fraude, ele vai preso. Na verdade, o crime no Brasil compensa e não é de hoje, né, professora? Então, esse é o resumo da ópera, né? Não entendi. O crime no Brasil compensa e não é de hoje. Esse é o resumo da Exato. resumo Você vê que vai fazer e não vai ter nada. Exato. Por isso que a gente não pode confiar na justiça do homem. Como cristão, a gente tem que confiar na justiça de Deus, porque não vai mudar, não vai melhorar. Você entende? As pessoas ficam preocupadas, discutindo política. Não vai mudar, não adianta. Enquanto não tiver essa mudança cultural, esquece. Entendeu? Você vê lá na Coreia, no Japão, teve lá presidente de empresas lá, eles cometeram erros, os caras pediram desculpa publicamente e devolveram o dinheiro. No Brasil, o cara sai dando risada. Entendeu? Você acha que um criminoso desse como o PCC, o cara simplesmente sai dando risada, vai embora, o cara agora vai para outro país, vai para o Paraguai, acabou. Já era. Não tem mais o que fazer. E o ministro coloca a cabeça no travesseiro e dorme, porque ele fala assim, eu cumpri a lei. Quantas pessoas não estão morrendo por causa desses caras? Você entende? Enfim, é isso. Então, quando que nós vamos ter certeza, Solange?
Acho muito difícil. Somente no momento em que nós mudarmos a nossa postura, as pessoas pararem de querer ficar furando fila, de querer ser mais esperto que todo mundo, e nós, contadores, aí todo mundo aqui, fazermos a coisa correta. Eu entendo que é difícil em alguns casos, mas se a gente doutrinasse os... Por exemplo, se um cliente fala para mim, para eu fazer uma coisa errada, tá, e eu falar não, e ele for falar com a Lília também fala não, vai falar com a Daiane também fala não, o cara fala, puxa, mas ninguém vai fazer, então o cara muda, mas não. Ele fala comigo, depois vai falar lá com a Solange faz, e ainda cobra mais barato. Você entende? Então, é muito difícil. Então, primeiro, é acreditar, Solange, na auditoria, certo? Na auditoria, e efetivamente, digamos assim, na índole das empresas. Né? É o histórico, na verdade, teria que ver o histórico, embora mesmo pelo histórico, a gente nunca sabe o que se passou, né? O que a empresa faz, digamos assim, às escondidas, mas é muito difícil. Por isso que investidor, por exemplo, o cara tem medo de investir no Brasil, porque a insegurança é muito grande. Porque hoje o ministro toma uma decisão, amanhã ele toma outra. Hoje o presidente fala uma coisa, amanhã ele fala outra. Entendeu? Então você não tem regras claras na área jurídica, na área de contabilidade. O IFRS ele melhorou um pouco, porque é o mesmo padrão lá fora. Mas, assim, escritório pequeno e médio é o que eu sempre falo. Você mandou um balanço para o banco e o banco não aceitou aquele balanço para conceder um empréstimo para o seu cliente, é porque o banco não confia no seu trabalho. Simples. Simples. Né? E aí, pessoal, vale a pena a gente, às vezes, ganhar um pouco menos e fazer o que é certo, dormir bem, do que simplesmente querer ganhar mais, ter um monte de cliente e estar aí cometendo desvios. Então, é muito difícil, Solange. Temos que crer em Deus, é a única solução. Eu não me decepciono, assim, é um questionamento que eu coloquei, a minha posição profissional ela já está consolidada, eu não quero nem saber. Se vier falar alguma coisa para mim, olha, você vai procurar quem faz desse jeito. Agora, isso, Solange, mas tem um monte de... Você não vai ganhar dinheiro, eu falei, isso é um problema meu. Mas tem um monte de gente que já tem consolidado, já sabe, já está há muito tempo no mercado e mesmo assim faz. Eu sei. Isso está ligado ainda. Não, eu não, essa pessoa simplesmente eu não vou fazer negócio mesmo. Vai falar, vou ficar mais pobre? Não tem problema. Eu prefiro também, eu prefiro. Não, eu tenho certeza que eu vou assistir lá no final o meu triunfo sobre aquela pessoa que acha que é melhor do que eu. Olha, tem tantas coisas que aconteceu 10, 20 anos atrás e eu vejo hoje as pessoas que batiam no peito, eu sou melhor do que você, e hoje estou numa posição... É verdade, tem bastante. Eu não acreditava, eu era revoltada. Mas aí hoje eu tô vendo e eu não fico feliz, coitado, né? Eu tenho dó, né? Porque a pessoa se iludiu, ela que tinha um problema, não era eu. É verdade. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou parar de gravar aqui, tá? Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo aí.